Uma das grandes perguntas que se tenta responder nesses últimos 2000 anos de história é: quem é Jesus? Muitas pessoas ao longo desse tempo têm tentado estudar, aprofundar, várias teorias são levantadas. Olha, Jesus era um ermitão, Jesus era um daqueles profetas do deserto, Jesus era um rabino, Jesus era um pregador disso, era um pregador daquilo, veio do Oriente, veio do Ocidente. Muita coisa já foi levantada, mas a melhor resposta vem do próprio Jesus nos evangelhos. E Jesus, diante do Sinédrio, o Sinédrio era um conselho feito pelos anciãos, formado pelos anciãos judeus, e eles decidiam as questões ali religiosas e da vida do povo. E esse Sinédrio pergunta para Jesus: quem é você? Essa pergunta já havia sido feita outras vezes, mas a resposta que eles receberam em um certo dia foi chocante para eles e até hoje balança um pouco a gente. Está lá no final do capítulo 14 de Marcos, a partir do verso 53, e diz assim: E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta aos que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Momento dramático esse na vida de Jesus, e aqui ele é condenado pelos judeus e logo depois seria condenado pelos romanos e levado até a cruz. Mas a pergunta continua ecoando: quem é Jesus? Ele aqui responde de uma forma muito interessante. Ele diz assim: sim, eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Deus bendito. E ele usa uma figura aqui que era uma figura lá do Antigo Testamento, dos profetas, que falavam que esse Messias ele viria com grande poder, assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Essa é uma figura que não deixa dúvida de quem Jesus era. Mas é interessante, teve um autor que disse: olha, você só tem 3 formas de responder a Jesus. Você pode achar ele louco, você pode achar ele um mentiroso, ou você pode entender que ele é quem ele disse que era. Algumas frases de Jesus ditas por um homem, por uma pessoa normal, são frases de um louco, são frases que não cabem nos lábios de uma pessoa normal. Ou senão, a pessoa que diz o que Jesus disse é um grande mentiroso, é um enganador de todos. Mas se Jesus era realmente quem ele disse que ele era, nós precisamos nos comportar de uma forma diferente. E esse era o problema dos anciãos, dos escribas, do sumo sacerdote. Eles estavam face a face com Jesus e disseram assim: quem é você? Quando Jesus disse quem ele realmente era, olha, ou eles se dobravam ali e adoravam a Jesus e reconheciam de joelhos que Jesus era o Senhor, ou eles só podiam fazer o que eles fizeram: condenar Jesus à morte por ser um blasfemo, um mentiroso, alguém que ia contra tudo que eles estavam pregando, e eles escolheram essa segunda parte. O grande problema é que nós continuamos nos colocando à frente de Jesus e sendo confrontados com essa frase de Jesus: eu sou o Filho do Deus bendito, o Messias, o Cristo, aquele que foi enviado por Deus para restaurar a nossa vida, e nós, pecadores que somos, precisamos nos curvar diante dele e dizer: Jesus, a minha vida é sua.
Se não é essa a opção nossa é de repulsa. A opção nossa só sobra uma coisa. Não tem como a gente pegar os pedacinhos que a gente gosta de Jesus, aquilo que ele falou que nos agrada e jogar o resto fora. Jesus é ou pacote completo ou a gente rejeita ele. E que coisa terrível é a gente viver a nossa vida rejeitando Jesus Cristo. Quando ele diz que veio para nos dar a vida eterna, a rejeição quer dizer que nós não só não queremos a vida eterna, mas nós abraçamos a morte eterna. E não tem coisa pior do que isso. Que Jesus nos dê a graça de olho no olho com Jesus, ao sermos confrontados com essa pessoa que ele é, a gente poder se dobrar e dizer: Jesus, eu creio naquilo que o Senhor falou que o Senhor era. Minha vida é tua. Jesus te abençoe.